eu sou a Arielle Matos e tá começando agora o programa E aí, vai encarar? Hoje a minha convidada é uma pessoa super especial, ela é formada em nutrição esportiva, Dani Muniz. Seja bem-vinda, Obrigada pelo Dani. convite, Ari, obrigada pelo convite pra gente ter esse bate-papo aqui, né, sobre nutrição. Vamos lá. Dani, te apresenta pessoal. Pra quem não me conhece, meu nome é Dani Muniz, eu sou nutricionista. Nas redes sociais você me encontra como Dani Muniz Nutri, especialista em nutrição esportiva, em comportamento alimentar, fitoterapia, bodybuilding, né? Trabalhei muito tempo com fisiculturista, também sou formada em gastronomia. E estou nesse universo da nutrição aí trabalhando há mais de 15 anos, sempre tentando trazer essa ideia de autocuidado, de você nutrir dentro de você o seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo energético, o seu corpo espiritual. E é só dessa forma que você vai conseguir se conectar com a sua nutrição e fazer dar certo. Que legal, Dani. Como que tu começou nesse mundo da nutrição? Como que foi lá o teu começo? Eu sempre gostei muito de alimentação, assim, né? Minha família vem da roça, né? Então sempre teve essa questão de comida de verdade, né? E da valorização da comida, o quanto que a comida realmente faz sentido com a tua saúde de um modo geral. Então foi muito fácil para mim escolher a nutrição e dentro disso, como eu sempre fui uma criança muito hiperativa, com déficit de atenção, várias coisas, minha mãe sempre me colocou em vários esportes. Então eu fui aquela criança que tinha na mochila a chuteira de futebol, a sapatilha do balé e a touca de natação. Então eu sempre estava fazendo várias atividades. E logo que eu entrei na nutrição, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar, gosto da parte esportiva, acredito que dentro do conceito de qualidade de vida, saúde, lifestyle, é muito difícil você ter saúde por completo sem estar praticando atividade física, sendo que o corpo é feito para movimentar, né? E não para ficar parado sedentário. Então, foi dentro dessa logística que eu fui escolhendo a nutrição e creio que entrei no caminho certo. Eu nunca sei se eu escolhi a nutrição ou se foi a nutrição que me escolheu, mas estamos aí, juntas. Que legal. Dani, a maior parte do nosso público aqui são das artes marciais, são lutadores também. E eu fiz 7 anos de Muay Thai. Sério? Que legal. Eu tenho uma academia de Muay Thai. Olha só, então, gosto muito. Que legal. Foi uma coisa bem boa naquela época. Aí eu queria saber de você, atletas de artes marciais precisam ter uma alimentação diferenciada das outras pessoas? Com certeza, quando a gente pensa em esporte de rendimento, né, pensando em performance, existem duas situações. Você quer comer para fazer o que você está fazendo ou você quer comer para performar? Ou seja, atleta, como eu trabalho, você vai comer e suplementar para pendurar a medalha no pescoço, para subir no pódio. E daí sim entra a nutrição e realmente a estratégia alimentar faz toda a diferença. Quando a gente pensa em luta, né, atletas de luta, normalmente são às vezes circuitos não muito longos, né? Rounds não muito longos, sim, porém extremamente intensos, né? Muitas questões cognitivas de pensamento, de rapidez de pensamento, não só a questão de qual golpe você vai proferir, mas o que faz você escolher aquele golpe e não outro. Então, quando a gente pensa na nutrição, é justamente a gente conseguir nutrir o indivíduo para tudo isso. E com certeza vai ter um aporte calórico maior, vai ter uma alimentação nas diferentes fases de treinamento, como eu falo, fase de base, muito volume, fase de técnica, aperfeiçoamento de técnica, são treinos diferentes. Assim como vai ter a fase pré-competitiva, né, a alimentação no dia da competição. Então, quando a gente trabalha com atleta, a gente entende que todos eles orquestram de forma diferente, né? Sim. E dentro da modalidade existe sim muitas especificidades. Então vai ter determinada fase de treinamento que vai ter uma ingestão calórica mais alta, vai ter uma fase de treinamento onde vai ter uma ingestão menor de calorias, vai ter a fase de construção de massa magra, vai ter a fase de perda de gordura, enfim. Então, nossa, é muita coisa, é muita coisa, assim, eu gosto de atletas, eu não abro mão de pelo menos atendê-los todo mês ou a cada 20 dias, para a gente realmente conseguir mensurando o que está acontecendo tanto na composição física, na questão psicossocial, na questão alimentar, a questão de treinamento. Então, a gente sabe que varia muito, né? Caraca, é muito detalhe, né? Pra se pensar. A gente acha que é só uma dietinha ali, deu. Eu falo, quando a gente pensa em, né, eu sempre divido em duas situações, atletas e praticantes de atividade física, né? Que somos nós, grande parte das pessoas. Atleta de rendimento, no qual ele coloca, mesmo sendo amador, né, não sendo profissional, ele vai ter que colocar uma energia extra na nutrição. Quando eu falo energia extra, é um bom acompanhamento, é uma boa suplementação, é uma boa orientação para te conseguir realmente ser a diferença de quem fica em primeiro
e quem fica em segundo lugar. Né? Caraca. É isso aí. E Dani, eu vi que nesse ano você palestrou no Arnold Conference, né? Isso. Que é simplesmente um dos maiores eventos do mundo, né? Se não o maior, em nutrição e medicina de treinamento esportivo, né? Exatamente. Foi agora em abril, né? Ele é um evento, é o maior evento de nutrição, medicina e treinamento esportivo do mundo. Então junta várias modalidades, vários profissionais, foi bem legal. E você falou sobre modular a ansiedade na pré-competição, né? Então eu queria te perguntar, para atletas de artes marciais, fazer uma dieta específica também pode ajudar a controlar melhor a ansiedade? Com certeza. Eu acho que grande parte dos problemas hoje, tanto da questão de atleta, eu falo que diferencia entre quem sobe no pódio e quem não sobe, está na questão psicossocial, na questão de lidar com as suas emoções, né? Muitos têm um treinamento, são todos muito bons naquilo que executam, porém na hora alguma questão emocional, uma ansiedade a mais, uma sensação de tristeza, de incapacidade, enfim, acaba por prejudicar a performance. Controlar a ansiedade, eu falo que é um grande sucesso dentro do treinamento esportivo e dentro do planejamento alimentar. Por quê? O indivíduo mais ansioso vai comer por ansiedade. O indivíduo mais ansioso vai se desfocar do treinamento por ansiedade. O indivíduo mais ansioso, ele vai perder mais energia no momento que ele está se recuperando por causa da ansiedade, pensando no que poderia ser. Então, é um trabalho muito conjunto, né? E a alimentação, a gente já sabe, tem muito estudo, né? Vamos dividir alimentação e suplementação. Quando pensa em alimentação, alimentos em si, tem muita coisa que já ajuda a modular a ansiedade. Por que em determinado momento do dia você vai colocar mais carboidrato? Por que em determinado momento do dia você vai tirar um pouco de carboidrato? Justamente porque o corpo, ele funciona de uma forma metabólica e a gente sabe os picos de hormônio ao longo do dia. Então você vai ofertar mais carboidrato, por exemplo, num horário da tarde, onde tem a liberação de cortisol, que é hormônio de estresse e de ansiedade. Para quê? Para que esse indivíduo não chegue à noite com muita fome, ansiedade, agoniado. E dentro da fitoterapia, da suplementação, que é a área que eu trabalho, também tem muitos suplementos que vão ajudar a dar uma regulada nisso, né? Hoje tem os óleos essenciais, que são mais fáceis de acessar e os custos não tão elevados, que tu pode acabar trabalhando. Eu acho que sim, tem tudo a ver, né? A alimentação e a ansiedade são grandes aliados quando a gente pensa em tratar, né, a ansiedade com a alimentação. Top. E há algum alimento que você recomenda evitar na semana da competição? Uma das coisas que todo mundo geralmente consome, né, que é cafeína, que é um alimento que deixa aquela sensação de ligado. Na semana pré-competitiva a gente pode dar uma diminuída, não precisa retirar completamente, depende de cada indivíduo, né, para não estar gerando esse processo. O excesso de açúcar também a gente sabe que pode desencadear mais picos de ansiedade, então tentar controlar isso nessas refeições pré-competitivas. Se o indivíduo precisar, o atleta precisar de mais carboidrato, que ele venha de fontes mais complexas, né, como batata, arroz, né, pão, e não tanto carboidrato simples como o açúcar em si. Né? E também ter um cuidado muito com os estimulantes, cafeína, chá verde, aqui no sul tem muito chimarrão. Tem mesmo comidas que dão mais ansiedade? Elas podem dar um despertar no gatilho de ansiedade de algumas pessoas, né? Então é importante que a gente faça uma boa avaliação do atleta para entender qual é a chave que está acontecendo ali dentro, que está fazendo disparar a ansiedade. Será que é um alimento? Será que é um momento de refeição? O que está acontecendo? E o que a gente pode fazer com a alimentação para modular, né? Quando eu falo modular, você não vai deixar de ter, porque, né, não é uma medicação. Sim. Mas você vai evitar e diminuir a incidência quando a gente pensa só em alimentação e suplementação sem usar remédio controlado. Entendi. E o que tu acha que pode atrapalhar a performance de um atleta no dia da competição? Eu acho que por acompanhar atletas já há muito tempo, e uma das maiores preocupações deles realmente são os desconfortos gastrointestinais, né? Então aquela situação de o estômago pesado, ou diarreia, ou o intestino mais preso, alguma coisa, a gente sabe que o intestino, ele é um grande cérebro das emoções, né? O intestino, ele modula muito como a gente está se sentindo. Né? Ele é um grande liberador de serotonina, aquele hormônio do prazer que a gente sente conforto. Então, se o intestino não está tão bem, aquilo ali também não vai estar tão bem. Atletas podem ter muita diarreia, pode ter muita constipação em mulheres atletas, o que é bem comum pelo sistema nervoso. Né? Então, acho que isso é uma das coisas que mais atrapalham. E a outra coisa que atrapalharia na competição em si, eu acredito que seja justamente a forma não adequada
da nutrição até então. Ou seja, você chega ou muito fraco numa competição, você chega pouco resistente, ou você chega muito cansado, ou você não tem aquela energia suficiente para render dentro do octógono, dentro do ringue, dentro de onde for que você vai fazer a sua luta. E o do Muay Thai tem muito disso, né? Na luta de Muay Thai, que eles perdem muito peso perto antes da luta ali. E aí pode atrapalhar bastante ali no dia, Muay Thai, jiu-jitsu, todas essas que tem pesagens, coisas, karatê, né? Tem esse envolvimento. Essa perde antes para recuperar depois, tem que ter um cuidado muito grande para evitar que o teu atleta chegue na competição sem muita condição metabólica para render, né? Então é bem... E principalmente hidratação, que é uma das falhas também, né? Não estar bem hidratada. Sim. Isso é uma coisa que preocupa bastante. E existe alguma suplementação que não pode faltar na vida de um atleta? Olha, eu diria que se fosse citar um suplemento específico, um dos mais estudados do mundo, é a creatina. Eu acho que esse, né, é um dos suplementos mais seguros, que tem mais estudos dentro da parte de medicina e nutrição esportiva. Eu voltei agora de um congresso nos Estados Unidos semana passada. E mais uma vez, a creatina sempre sendo falada e agora também sendo falada com relação à questão cognitiva, né, de raciocínio, de agilidade de pensamento. Então, assim, se tem um suplemento, não é à toa que subiu o preço da creatina, né? Se tem um suplemento que você tem que encarar e que se você é atleta e você tem um desgaste maior, é a creatina, e a dosagem vai ser individual, dependendo de cada indivíduo. Sim, pô, que legal. E agora falando sobre emagrecimento. Na sua experiência, quais são os erros mais comuns das pessoas quando se trata no processo de emagrecimento? Primeiro erro das pessoas é não procurar ajuda de um profissional que sabe o que está fazendo. Né? E mexer com o metabolismo não é qualquer pessoa que consegue, porque a gente é uma cascata de vários hormônios. A partir do momento que tu faz uma estratégia errada, tu cria uma cicatriz no corpo. Fica muito mais difícil depois você retornar, porque se fosse um processo fácil, nós não estávamos vivendo uma pandemia de obesidade no mundo, né? Então, assim, acho que o principal erro, primeiro é esse, não procurar ajuda. O segundo erro é você querer uma alimentação que não tenha nada a ver com a sua vida. Você passa a vida inteira comendo determinados tipos de alimento. De repente você tira tudo porque não é bom, passa grandes processos de restrição que a gente sabe que é insustentável na vida, né? Então, não criar uma identidade, né? Quando a gente pensa, e eu trabalho muito com comportamento alimentar, a gente pensa o seguinte: tudo que você fez te levou a estar como você está. Vamos entender o que foi feito? O que fica e o que sai dentro da tua condição de vida, dentro do teu estilo de vida. Por exemplo, uma mãe com 3 filhos, com um trabalho fora de casa, com um monte de função, é diferente de uma pessoa que às vezes não trabalha, não tem filho nenhum. A logística de tempo é diferente. Os alimentos podem ser, os preparos podem ser diferentes. Não tem como comparar uma coisa com a outra. Não tem um é maior, um é pior, um é melhor, um é mais fácil, mas cada um tem a sua realidade. Então, outro erro que eu diria é isso, é você não conseguir criar conexão da alimentação com a realidade que você vive. Ou às vezes escolher uma alimentação que é insustentável no seu estilo de vida, no seu meio que você vive, no seu ciclo social que você vive e no que faz sentido para você, né? Eu acho que isso é uma das coisas que mais acontece. E o terceiro erro, então, para botar 3 erros aí que eu acho, né, não consultar um profissional que entenda o que está fazendo, fazer um planejamento alimentar que não tem nada a ver com a tua história, com a tua rotina. E o terceiro né, restritivo, enfim. E o terceiro que eu diria é justamente você não combinar a parte da alimentação com a atividade física. Né? Então, seria combinar esses dois, faz parte do processo de emagrecimento, porque a gente sabe que a parte hormonal funciona melhor com a atividade física, você tem mais sensação de bem-estar. Então, acho que seriam as 3 coisas que eu acho que as pessoas acabam esquecendo quando pensam em emagrecimento. E essa próxima dúvida é muito comum. Eu tenho certeza que muita gente não sabe a resposta. Por que tem gente que treina muito e não consegue emagrecer? Não tem um resultado tão rápido assim? Perfeito. O segredo do emagrecimento não está no treino, está na dieta. Tem muita gente que treina muito, come muito bem, saudável, alimentos saudáveis, escolhas boas, porém come demais. O volume não é o adequado. É preciso que se entenda quando a gente pensa em emagrecimento, em perder gordura corporal, que é o emagrecimento, não é perder peso na balança, é perder gordura corporal, a gente precisa passar pelo déficit. Ninguém quer passar pelo déficit. Ninguém quer passar fome. Mas na verdade o que acontece? Quando a pessoa está acima do seu peso, ela já passou o limiar da fome.
Ou seja, qualquer coisa menos que aquilo vai gerar a falsa sensação de fome. E essa é uma sensação que a gente não quer. Por quê? Por ansiedade, porque a gente não veio para passar miséria, por uma série de pensamentos, por herança, por comportamento de família. Então, quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente precisa entender que hoje o que você come alimenta o corpo que você tem. Se você quer emagrecer, você tem que comer para alimentar o corpo que você quer ter. E o corpo que você quer ter é menor do que você tem. Logo, o volume alimentar é menor. Em muitos casos, eu até falo, trabalhando junto com o personal trainer e pessoal de atendimento, que faz atividade física, é o seguinte. Se tu tá treinando demais, necessariamente tu vai ter mais fome. Se tu não consegue controlar a fome e seus comportamentos alimentares, por enquanto, diminua o treino. A primeira etapa é controlar a alimentação e entender a alimentação. Não adianta aumentar o número de horas de treinamento se você não consegue entender a sua alimentação. Por quê? Você vai treinar mais, você vai ter mais fome, você vai comer mais. Então, emagrecimento tem a ver com alimentação, escolhas alimentares. Da mesma forma que tem pessoas que sem treinar, emagrecem. Sim. Então é isso que eu falo, o ideal é combinar os dois. Mas o segredo e a chave do emagrecimento não está no gasto calórico que você faz em 1 ou 2 horas do treino. Está nas 24 horas do dia. O que você faz das 24 horas do seu dia? Quais são as escolhas alimentares que você faz nas 24 horas do dia? Então, se tu treinar e não fazer dieta, não adianta nada, né? Nada. Agora, se tu fizer dieta e não treinar, dá um pode resultado. ser que dê um resultado, mas o ideal é combinar as duas coisas. O corpo foi feito para se movimentar e não para ficar em repouso. Então, combinar as duas coisas é o perfeito. É o que eu vendo dentro do meu consultório, o que eu vendo nas redes sociais. É a forma que eu levo a minha vida e a forma que eu acredito que realmente dá certo. Sim. A próxima pergunta foi baseada num relato de algumas amigas. Dani, fui uma nutri que passou uma dieta com várias coisas que eu detesto. Tenho um verdadeiro trauma. Preciso comer mesmo assim? Não precisa. O que a gente faz? Ninguém consegue viver uma vida comendo o que não gosta. É impossível. Então, assim, primeira coisa, é uma questão de negociação. Cada escolha é uma renúncia, né? Eu falo que sempre nas redes sociais, ser adulto é fazer o que precisa ser feito. O fato de tu emagrecer hoje, a primeira pergunta que eu faço, o que vai mudar na tua vida? É muito importante. Tem que ser mais importante do que o X que tu quer comer na sexta-feira à noite. Tem que ser muito mais importante do que a pizza que tu quer pedir no sábado. Tem que ser muito, muito, muito mais importante do que todo domingo tu sair para comer festival de sushi. Então, o que você está disposta, nesse momento, com a vida que você tem, a deixar para entrar outra coisa? Ah, tem alimentos que eu realmente faço questão de ter. Ok, eles podem estar no plano alimentar. Quantidade e momento. Em qual hora ele vai entrar, em qual quantidade. Ok. Ah, eu não gosto de comer uma série de alimentos. Dentro dos que você gosta, a gente consegue construir? Será que dá pra gente fazer uma concessão e tu incluir esse aqui ou aquele outro? Testa. Porque tem muito adulto que chega nessa fase, eu não gosto disso. Às vezes não provou, não gostou, enfim. Eu não faço introdução alimentar em adulto, né? Sim. Ou tu fez com criança ou já era. Sim. Essa é a fase de tu escolher. Ah, Dani, eu tenho clientes meus que não comem salada. Falei, eu não vou brigar. A Mas vida aí é tua. dá pra substituir. Só que tu vai comer só a carne. Era carne, salada, não quer salada, você come só carne. Ah, vou ficar com fome, vai. Tu escolheu não comer salada. A opção que eu tô te dando é essa, mas tá tudo bem, come só a carne. Então, assim, é escolhas, né? O que eu falo, cada escolha é uma renúncia. Quando você escolhe alguma coisa, você renuncia a outra. Então, quando você escolhe naquele momento não fazer isso, porque você quer ter outra coisa. Então, muito adulto, assim, não precisa, é impossível, é insustentável você manter uma alimentação onde você não se identifica. Por isso que existe o efeito sanfona. As pessoas tiram tudo, né, emagrecem. Aí começam a comer a vida, ou como elas comiam a vida inteira, engordam. Emagrecem. E não encontram a sua nutrição. E é ali que as coisas vão acontecer. Só tem como fazer isso se fazer sentido e propósito. Sim. Então, já aproveitando a deixa, né, eu queria te perguntar, qual é a hora certa de procurar um profissional da nutrição? Então, eu falo assim, quando você se sente que a sua alimentação, ela não tá te levando ao melhor do que você poderia ser. Eu penso na nutrição como nutrição de corpo físico, corpo emocional, corpo energético, corpo espiritual. Quando dessas situações estão falhando, é hora de procurar nutrição.
A nutrição eu falo que é uma grande ferramenta de autocuidado e ela te impulsiona ao teu melhor. Ela te impulsiona a colocar atenção em ti mesmo. Não deixe para procurar quando você já está um caos. Sim. Né? Porque fica muito mais difícil o processo. Quando você sentir que alguma parte já está falhando, é o momento de você procurar, é o momento de você ter paz, né? E eu acho que grande parte do processo tá. A pergunta é, hoje você tem paz com a alimentação que você tem? Se sim, tá tudo certo, toca a ficha e vai. Se você não tem, procure alguém para que tentar melhorar os seus aspectos de vida, né? E como saber se o profissional é realmente qualificado e confiável? Hoje eu falo que a gente nunca tem certeza de nada, né? A gente não tá aqui para agradar todo mundo, mas assim, as redes sociais é uma forma de você entender como funciona o trabalho do profissional, entender como é que ele vê a nutrição, como é que é o estilo de vida. Eu acho que isso é uma forma da gente... Currículo não quer dizer muita coisa, graduação, as melhores faculdades, não quer dizer que ali você se forma um bom profissional. Porque antes de ser um bom profissional, você tem que ser um excelente ser humano. Para conseguir acolher uma pessoa que chegou no seu consultório com uma jornada de alimentação a qual você não tem conhecimento sobre, com uma história de vida a qual você não sabe qual é, e você se despide de qualquer julgamento enquanto profissional e acolher. Então isso não tem faculdade que ensine, não tem graduação, não tem pós-graduação. Eu acho que a rede social hoje é uma ferramenta para você entender, vou seguir esse nutri, criei identificação com esse, vou marcar com esse. Então acho que é uma das formas da gente estar ali, uma vitrine para expor como é que é o nosso trabalho, como é que a gente leva a nossa vida, enfim. É verdade, o Instagram é a melhor ferramenta, né? Hoje no Brasil, sim. Isso. Meu Deus. Dani, você tem algum conselho, alguma dica para quem quer começar a se alimentar melhor, mas tem uma rotina muito agitada? Vamos lá, rotina agitada todo mundo tem, né? Eu acho que hoje em dia todo mundo tem uma rotina, nós estamos sempre, né? E uma coisa que eu sempre falo todos nós temos em comum as 24 horas do dia. Isso não é diferente para ninguém. A pergunta é, por que algumas pessoas conseguem e outras não? Prioridade e propósito. Então, se você pensar, a melhor dica que você tem que ter com relação à alimentação é o que hoje você sabe na sua alimentação que não te faz bem. Ou seja, que não te leva a ser e ter quem tu és. A ser quem tu és. O que não te leva a ser quem tu quer ser? O que não te leva a ser melhor de alimento hoje? Tira ou diminui o máximo possível. Quais são os alimentos que hoje faz você melhorar? Que te trazem mais pulso de vida e pulso de saúde? Acrescente. Eu sempre falo assim, a maior parte das pessoas que senta a bunda no meu consultório sabe o que está fazendo de errado. A diferença é por que não consegue mudar. Aí é que está o grande lance, aí é a nutrição que eu trabalho, né? Tentar mostrar que essa chave de mudança que a gente tem dentro da gente, que é um processo de autossabotagem natural, a gente consegue fechar essa porta a partir do momento que a gente ativa uma outra, do autocuidado. Fecha a autossabotagem, liga ao autocuidado. Isso é a ferramenta diária de sucesso. Top. Uau, legal. E quem sente muita fome em algum horário específico do dia, uma dieta adequada pode solucionar o problema? Com certeza. Se a pessoa sente muita fome naquele horário do dia, provavelmente é que nos outros horários ela não está se alimentando bem. Sim. Quando a gente tem uma distribuição de alimento ao longo do dia, né, dependendo do nível de atividade física e o horário, a gente consegue melhorar isso. Normalmente o que acontece? As pessoas sentem muita fome à noite quando chegam em casa, na sua área, na sua zona de conforto e na sua zona segura. Então, né, cheguei em casa, aquela sensação, vem toda a fome, vem a ansiedade, vem o trabalho, vem tudo. Porque provavelmente ao longo do dia restringiu, não fez lanche da tarde, tomou só um cafezinho, enfim, então acontece isso. Mas com uma dieta, uma alimentação ok, a gente vai conseguir modular isso ao longo do dia, com certeza, não tem o menor problema. Dani, e quem não consegue manter a dieta no final de semana? Tem muita gente que fez a semana inteira tudo direitinho, chegou no final de semana e enfiou o pé na jaca. Eu falo assim, né? Quem faz isso é porque não tá fazendo. Alimentação são 7 dias da semana, 365 dias do ano. Então, por isso que eu falo, você só vai conseguir ter resultado a partir do momento que você encontrar uma alimentação que fez sentido pra você. Eu nunca falo que a pessoa está de dieta, pode ou não pode comer aquilo, eu falo que é de livre-arbítrio, né? Eu falo que o que tu tá fazendo aqui no meu consultório é encontrando qual é a tua nutrição, o que faz sentido. Dani, nunca mais vou poder, vai poder, mas tu vai aprender a comer quantidade, momento certo e volume. Então assim, eu gosto de beber, tá, pode beber menos, tem sentido beber? Com essa alimentação tu tem esse corpo, tá bom?
Sim. Tá. Não tá. Então não dá. Porque o teu corpo não comporta essa alimentação. Tu quer um outro corpo, é outra alimentação. O quanto que tu tá disposto a fazer isso. E a gente só vai conseguir chegar nos finais de semana, né, tendo o mesmo resultado da semana, se fizer sentido. Se quando tu come na segunda-feira, é o mesmo que tu come no domingo, porque tu tem, mas eu vou sair à noite, vou comer. Tá, vai comer 2 fatias de pizza, vai comer 10, 15 peças de sushi, não vai comer livre, não vai comer aquilo inteiro. Entender esse processo, né? Porque a alimentação, ela te acompanha todos os dias da tua vida. Sim. E o dia do lixo, assim, o que tu Não falo de dia do lixo porque eu não acredito que a alimentação seja lixo, né? Não defendo que tenha que ter um dia onde você possa comer um monte de alimentos que não trazem sentido e propósito e que vão te inflamar. O que acontece? Qual que é o problema? É que o ser humano, ele só lê o que ele quer. O dia do lixo, como foi vendido, é um hábito que foi criado dentro de fisiculturistas nos Estados Unidos com o objetivo de dar picos grandes de insulina. Ou seja, fisiculturistas que treinam para fisiculturismo e que têm um treino extremamente regrado, uma dieta extremamente regrada, onde até se pesa o grão de arroz. E a necessidade do dia do lixo ou refeição do lixo, era aumentar esse volume de insulina. O que o ser humano fez? Pegou só a informação de comer aquilo e trouxe para sua semana, onde não pesa a comida, onde não cuida da sua alimentação, onde não tem aquele trato e aquele manejo metabólico que um atleta de alto desenvolvimento tem. Um atleta de alto desenvolvimento que passa a semana inteira restrito a tilápia e arroz branco, ele vai ter a necessidade emocional de comer uma carga glicêmica maior. Está calculado dentro da dieta. Seres humanos normais praticantes de atividade física não têm isso. E eu não gosto de usar a refeição livre, porque parece que todas as outras refeições são presas. Sim. Então você já fica com aquela ansiedade da refeição livre. E você já fica com o ranço daquela refeição presa. Então eu não gosto de usar essa terminologia dia do lixo, refeição do lixo. Todas as refeições são as suas refeições. E o que você escolhe fazer com elas, o problema é seu. Sim. E a resolução é sua. O sucesso e a glória é seu. Dani, agora eu vou dizer uma frase, gostaria que você completasse cada uma com aquilo que faz sentido pra você. Perfeito. Tá? Com a sua opinião pessoal. Saúde pra mim é? Bem-estar físico, emocional, espiritual e energético. Meu maior desejo é que as pessoas encontrem a sua nutrição e vivam em paz com seus corpos físico, emocional, energético e espiritual. Top. Minha meta profissional para esse ano é? Abrir meu podcast. Que legal. Eu gostaria que as pessoas soubessem que nutrição é uma ferramenta sensacional, fabulosa de autocuidado. E não tem como viver bem nessa jornada sem autocuidado. Então, não tem como viver bem nessa jornada sem nutrição. Que legal, que top, Dani. Muito obrigada por tu ter vindo. Obrigada, a gente aprendeu demais, né? Foi obrigada pelo convite. Legal. Obrigada pelo convite. Quem quiser me acompanhar, né, pode seguir no Instagram, @DaniMunizNutri. Lá a gente vai sempre trocando figurinhas sobre nutrição, autocuidado e tudo que a vida nos proporciona. Obrigada, Ari, pelo convite. Que legal, obrigada. E esse foi o programa de hoje. Eu te espero domingo às 19 horas. Tchau.